Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais uma edição do Sala Debate. Na noite de hoje, vamos falar sobre a PEC das domésticas, a proposta de emenda constitucional que prevê mudanças na legislação de quem faz trabalho doméstico no Brasil. Se você está de alguma maneira envolvido com a realidade destes cerca de 7 ou 8 milhões de trabalhadores que fazem trabalho doméstico ou que contrata trabalho doméstico, aproveite o programa de agora para tirar suas dúvidas, enviar seus comentários, fazer suas perguntas e conferir se na ponta do lápis está sendo vantajoso contratar ou se está sendo vantajoso continuar empregado com este perfil. No país, nós temos a informação de que são cerca de 8 a 8 milhões e meio de trabalhadores domésticos que desde a década de 70, passando aí pela Constituição de 88, vêm conquistando novos direitos trabalhistas. E agora conquistaram mais direitos. Direitos que correm por fora, como jornada de 8 horas de trabalho, adicional noturno, tem muita discussão rolando sobre FGTS. Vamos aí ter uma boa discussão na noite de hoje. Para esta conversa, eu convido você de casa para participar. Envie suas perguntas, acesse o twitter.com, acesse lá o perfil @Canal Futura, mande suas dúvidas para a gente. Acesse também o facebook.com e o site do Canal Futura, twitter.com, facebook.com, site do Canal Futura, futura.org.br. Para este debate, eu tenho a honra de convidar Creuza Maria Oliveira, ela que é presidente da Federação das Trabalhadoras e Trabalhadores Domésticos. Ao meu lado também Luiz Guilherme Milhor, ele que é professor de Direito Trabalhista da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. E Ernesto Calderaro, ele que representa o Centro de Informações e Defesa dos Empregadores Domésticos do Brasil. Você de casa, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Vamos ver agora como é que está a realidade dos trabalhadores domésticos em algumas das cidades brasileiras. A gente tem dados do IBGE que mostram que os lares brasileiros perderam cerca de 133 mil trabalhadoras domésticas no último ano. Será que isso é um número relativamente grande, pequeno, para um universo de 8 milhões de trabalhadores? Vamos conferir aí na reportagem. Simone é babá. Além de cuidar de 2 crianças nesta casa, ela também ajuda na cozinha. Simone já foi funcionária do Detran e trabalhou em supermercado. Ela está nesta casa de família há 3 meses e tem todos os direitos trabalhistas. Carteira assinada, férias, 13º e vale transporte. Verônica trabalhou como empregada doméstica até 2004. Depois preferiu seguir como diarista. A diarista ganha um pouco mais do que você trabalhar todo dia numa casa, fixo. Aquela figura da doméstica antiga acabou, porque as filhas das antigas domésticas virariam domésticas. Hoje não. O envelhecimento dessas profissionais e a ausência de uma renovação de empregados domésticos deixa claro que o país vem crescendo economicamente e que as pessoas que antes não tinham alternativa de emprego estão conseguindo ter mais acesso à educação e a melhores oportunidades de trabalho. Luiz Guilherme, muito boa noite para você. A gente viu na reportagem exemplos da Simone e da Verônica, 2 trabalhadoras com um perfil diferente. E vimos também um depoimento de que essa profissão, do jeito que está, acabou. Você concorda com essa afirmação? Eu acho que essa profissão vai mudar o seu perfil. Eu acho que as pessoas vão, as empregadas domésticas cada vez mais vão querer evoluir e trabalhar com horários mais limitados, com mais direitos. E é natural que os patrões queiram menos empregadas que durmam no serviço, queiram mais diaristas. Eu acho que é uma evolução natural, mas que acontece com o seu ritmo em cada região. Porque o Brasil é muito diferente em cada região, então eu acho que no Sudeste isso vai acontecer com mais rapidez, nas regiões mais pobres demora um pouquinho mais. Creuza, muito boa noite para você. Você acredita que a profissão vai ser extinta ou que ela está passando por uma fase de transição, como já passou na década de 70, na década de 80 e agora passa por mais uma transição? Boa noite para você. Boa noite. Eu acho que a prof está passando por transição que não se dá, né, desde 70 não. Ela se dá desde a época do trabalho escravo, que nós éramos criadas já amas de leite, mucamas, e aí foi havendo mudança, né? Trabalho escravo, e aí depois a gente virou empregada doméstica. Hoje nós estamos lutando para ser trabalhadora, né? Em 72, enquanto categoria, a gente conseguiu alguns direitos, depois em 88, em 2006 e agora, né? Porém, a organização da categoria no Brasil tem mais de 80 anos, que a gente vem se organizando, e só agora é que a gente está conseguindo alguns direitos, né? Os direitos, a equiparação de direitos. Ernesto, boa noite para você. Boa noite. A gente vai colocar aqui na tela agora algumas das novas considerações
dessa proposta de emenda constitucional para a gente ouvir a sua opinião. Vamos colocar aí na tela, Pierre? A gente tem aí algumas diretrizes novas do que está sendo discutido nesse momento. Olha lá, o que vem por aí, FGTS obrigatório, a gente vai ter a opinião de vocês, indenização em caso de demissões, seguro-desemprego, o adicional noturno, que é uma outra discussão que acontece agora, o auxílio creche, que mexe também com a oferta desse serviço num país como o Brasil, salário família e seguro-acidente. Ernesto, você acha que essas condições, do jeito que estão propostas, foram justas com ambas as partes ou não? Não. Inclusive, aqui falta horas extras, né? É apenas alguns dos exemplos. Tá bom, mas aí é que é o que está pesando mais nessa relação de trabalho. O empregador, eu creio que esta lei, independente, o empregado conquistou um direito justo, nada contra isso. Mas o empregador foi altamente prejudicado porque os nossos legisladores não vislumbraram aquele que dá o emprego, aquele que mantém o salário e aquele que busca um equilíbrio dentro da própria sociedade. Nós vimos que o empregador de empresa, ele tem muitos mais benefícios que o próprio empregador doméstico. E esta é a nossa luta, para que o próprio empregador, ele venha conquistar direitos e evidentemente que esse grupo terá que se unir, assim como os empregados estão fazendo, para conquistar esses direitos, quais sejam, principalmente a respeito do imposto de renda. Por que nós não podemos descontar como empregadores um imposto progressivo no sentido de 15% para quem tem um empregado, 22% para quem tem dois, 30% sobre o salário efetivamente pago? Com isso, o próprio governo estaria incentivando a admissão, mais empregos, gerando mais empregos. Nesse sentido, a gente tem dados do IBGE que revelam que hoje, de cada 10 trabalhadores domésticos, apenas 3 são formalizados. Vocês acreditam que haverá uma transição para rescisões de contrato com mais facilidade ou não, Luiz? Eu acho que quando você aumenta o custo do emprego, é natural que você tenha maior informalidade. Então, esse é um problema do país. Não existe uma análise econômica da capacidade dos empregadores de pagar esse custo a mais. Existe uma lei que impõe um custo maior. Qual é a reação do empregador? Se ele não puder manter o emprego, ele vai diminuir a quantidade de empregados, a quantidade de horas que trabalha, vai trabalhar com empregado em uma situação diarista ou vai informalizar esse negócio. E aí, o risco nesse caso é que existe uma justiça do trabalho, uma legislação bastante clara, que pode gerar depois uma condenação muito alta. Mas eu acredito que esse excesso de lei pode gerar informalidade. Essa conta é factível que o Ernesto apresenta? Quem é que paga essa conta se ela não for paga pelo empregador? Todo mundo gosta, né? Eu concordo com o Ernesto, mas eu tenho um certo problema de origem, que assim, a gente sempre acaba botando a conta na conta do governo, né? Eu não sei se a gente pode viver de subsídios. Então, assim, quando se fala, por exemplo, em não pagar INSS para empregado doméstico, o governo tem dezenas de bilhões de déficit na Previdência Social. É impossível você desonerar uma conta que já não fecha em dezenas de bilhões. Então, a conta não fecha, a gente tem que ter cuidado. O que eu acho que se deveria fazer era tentar diminuir de uma forma geral o custo do trabalho no Brasil, não só doméstico, mas de todo mundo. Esse custo é muito elevado. Com isso, você poderia trazer para a formalidade não só os empregados domésticos, mas os trabalhadores informais, que são, enfim, milhões, né? Se fala em 20 bilhões de contribuição previdenciária se você formalizasse os informais, diminuiria o déficit pela metade. Essa é uma discussão muito antiga. Creus, a gente tem depoimentos aqui da nossa ministra da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, em que uma PEC como essa auxilia para acabar com os resquícios da escravidão. Nesse sentido, como é que fica a relação entre empregadores e empregados? Você acha que essa relação pode mudar para melhor ou para pior em virtude dessas novas possibilidades de legislação? Veja só, com essa questão que fala da informalidade, a informalidade ela existe e a questão da PEC ela não vai nem aumentar nem diminuir a questão da informalidade. É uma cultura de não se cumprir lei, é uma cultura e isso não vai mudar. Não é à toa que, como você deu aí os dados, que de 10 só 3 tem carteira assinada, né? E a gente vê isso aí, não existe uma fiscalização. Quando se fala também da questão da previdência, eu acho que o empregador não deve ser isento de pagar a previdência. Pode ser feito a questão de diminuir a alíquota. Agora, se o empregador, o governo facilita a questão do empregador pagar a previdência, o governo vai ganhar com isso também, porque uma boa parte de patrão vai estar assinando carteira, contribuindo e vai estar
entrando recurso para o governo, ou seja, para a Previdência, né? Perguntas da internet, os nossos telespectadores participando do Sala Debate. A Fabiana Cardoso pergunta pelo Facebook. Eu gostaria que fossem esclarecidas algumas dúvidas sobre o trabalho de caseiro, que também é um trabalhador doméstico. Na opinião de vocês, como deve ser ajustado os deveres e os direitos desta relação empregatícia? E em caso de desligamento, quais seriam os direitos de um caseiro? Ernesto, se atreve a responder a Fabiana, que está com dúvida aí sobre o caseiro, provavelmente da casa dela, se ela Fabiana, você está com um grande problema se você tem um caseiro, com essa atual lei que entrou em vigor. Eu acredito que nós nos atemos muito no debate com relação à empregada doméstica, aquela que faz as lides normais da casa. A nossa preocupação, eu não sei a realidade aqui no Rio e São Paulo, mas a realidade do Rio Grande do Sul nós podemos falar razoavelmente bem, porque quanto à empregada doméstica, essa que trabalha 6, 7, 8 horas por dia, essa nenhum problema. Nenhum empregador está demitindo empregada doméstica. Ele já absorveu, ele tem que pagar 8% do fundo de garantia quando vir a regulamentação e ele já está ciente disso. O problema não é esse, que pouco se fala sobre isso. São aqueles cuidadores de pessoas idosas, o caseiro de sítio de lazer, que esses ficam 24 horas ou 12 horas, onde entra o adicional noturno, onde entra horas extras, as horas extras sobre adicional noturno. É isso que muitas vezes nós parece que estamos deixando esta categoria, que é uma grande maioria no Brasil. Você disse que a Fabiana está com um problema na mão, mas qual solução qual orientação você pode passar a ela? Ela terá que procurar fazer um contrato de trabalho que se adeque a isso, porque o que é um caseiro? Um caseiro nada mais é do que um vigia da sua propriedade. E ele está lá para vigiar a sua propriedade provavelmente 24 horas por dia. Eu digo que é um problema, eu não sei como ainda a legislação vai tratar a respeito deste assunto, mas é uma das coisas que tem nos preocupado bastante e acredito que uma regulamentação a respeito destas categorias que trabalham nestas funções terá que ser dado urgentemente pelo governo, porque é isso que está alvorotando o empregador. Não é a empregada doméstica em si, mas sim essas outras pessoas. Tá aí a dica para a Fabiana. Continue participando, twitter.com, nosso perfil é o @canalfutura, facebook.com. Mande suas perguntas que os nossos entrevistados gentilmente respondem a vocês. Luiz, o custo de um trabalhador doméstico, ele está associado à renda de quem o contrata? A gente está com uma classe média, obviamente, que teve acesso de mais pessoas em um país que está tentando diminuir as suas diferenças sociais. A classe empregadora hoje está com condições de manter esses tributos ou não? Eu acho que a classe empregadora ela vai ter que dedicar a maior parte da sua renda para poder ter uma empregada doméstica na sua casa. Então isso é fato, né? O trabalho doméstico ele fica mais complexo e ele fica mais limitado ou mais caro. Ou seja, mais limitado porque limita o número de horas ou mais caro porque você vai pagar hora extra. Isso é fato. Então, o empregador doméstico ele vai ter que ou separar um valor maior da sua receita para pagar o luxo do empregado doméstico ou diminuir o tamanho desse luxo. Eu acho que essa adaptação é absolutamente clara. Agora, tem adaptação para todas as situações. Todas as situações já têm possíveis soluções. Vai exigir um determinado grau de boa vontade, de organização, mas seja caso de cuidadores, de caseiros, as pessoas já estão começando a se adaptar. Não é impossível, né? Tudo é possível. Creuza, na sua opinião, qual é o atributo que um trabalhador doméstico deve se preocupar nesse momento para garantir os seus direitos na hora que for renegociar a sua jornada de trabalho, vai sentar agora para conversar com o seu empregador, com o que você acha que ele deve prestar atenção, sabendo que tem muita coisa em jogo, mas quais seriam os pontos principais para ele poder garantir os seus direitos, na sua opinião? Assim, é complicado essa coisa do empregado negociar com o patrão. E a gente sabe que tem muitos conflitos, sempre houveram muitos conflitos por causa dessa coisa do negociar com o patrão. O certo é que os empregadores, os patrões e patroas, criem seu sindicato para poder ver esse acordo coletivo de sindicato para sindicato, né? No caso de questão de horário, a questão de carga horária, né? Funções. Então, isso seria muito bom ser negociado entre sindicato patronal e sindicato de trabalhadores, né? E, claro, essa questão desse acordo, quem já está trabalhando, né? E aí já está no seu emprego, não foi demitido, vai continuar trabalhando, né? Já é direito garantido, que já se conquistou, já é direito garantido. E quem está sendo contratado agora tem que ser assinada a carteira e fazer um contrato à parte do que é que vai ser
acertado na questão das funções, horário e tudo isso, né? É importante estar isso escrito para que não haja dúvida. Na questão do horário, é livro de ponto, já estão criando aí vários livros de ponto, já estão criando até ponto, fórmula, como é que diz? Eletrônico, né? Então, nós temos até aqui, pedir para a gente fechar aqui, a gente tem até aqui um exemplo de ponto, uma folha de ponto que as pessoas podem utilizar nas suas residências para poder dialogar, vamos mostrar aqui, ó, para poder dialogar com os seus empregados. A gente tem aqui um modelo de uma folha de ponto para você controlar justamente a entrada, a saída, o intervalo de almoço, que pode ser de até 2 horas, e ficar tudo regulamentado para que a relação entre empregadores e empregados esteja bem justa e bem equivalente ao que está sendo colocado na legislação. Inclusive, Luiz, pode falar, pode remeter, se me permitir. Isso aí foi elaborado pelo Centro de Informação e Defesa dos Empregadores, para que isso aí é distribuição gratuita, tá? E se depois você quiser dar o site... Qual é o seu contato para que as pessoas possam ter mais acesso a essas informações? As pessoas que hoje estão interessadas em ter mais informações sobre uma folha de ponto, qual é a colaboração que o senhor pode dar e qual contato eles podem buscar? As pessoas podem buscar através do telefone, que seria o mais comum, porque aí nós remetemos pelo correio para as pessoas que se interessarem. É 51, que é o código de área, 3224 1995. Vamos colocar aí na tela, ó, 51 é o código de área, 3224 1995. 1995. Isso. O custo que você vai ter é simplesmente... Esse é o telefone do Centro de Informação. Isso. O custo que você vai ter é só de nós colocarmos no correio, mas vai gratuitamente. Tá aí, para quem tiver mais interesse, está na tela aí um telefone para você ter mais informações sobre folhas de ponto. Praticamente quase 300 já... Perfeito. Agora, Luiz, essa é uma situação que traz consequências também para outra parcela da população, por exemplo, dos empregadores, que as empresas vão ter que se adequar a novas jornadas de trabalho, a um acesso maior de creches num país como o Brasil. Como é que você avalia esse tipo de consequência também para a jornada de trabalho de quem contrata um empregador doméstico, mas precisa modificar a sua dinâmica também para poder evoluir numa situação como essa? O empregador doméstico, para que ele faça com que a sua empregada doméstica fique dentro dos limites da jornada hoje autorizada, hoje possível de ser realizada, o trabalhador doméstico, o empregador doméstico vai ter que também se organizar no seu emprego. Então, a gente primeiro espera um aumento na demanda de creches, né, para que você possa ter parte do dia coberto pela creche, e aí a empregada doméstica pode cobrir outra parte do dia. E é natural, isso é uma tendência mundial, que você aumente a demanda por trabalho remoto, ou seja, trabalhar de casa alguns dias da semana, que é bom em todos os sentidos. Você diminui trânsito, você diminui despesa de combustível, de transporte, de alimentação, de espaço físico dos empregadores, das empresas. Então isso é uma evolução que eu acho que é natural e de alguma forma essa lei, como efeito colateral, vai estimular que isso aconteça mais rápido. A gente já vai voltar no próximo bloco para falar sobre mais demandas dos trabalhadores domésticos e dos empregadores. Temos aqui muitas participações pelo Facebook, pelo Twitter, participação do Gustavo, que daqui a pouco a gente vai falar. O Sala Debate vai fazer uma breve pausa. Você que está em casa pode continuar acompanhando a nossa discussão e enviando suas perguntas pelo twitter.com. Envie seus comentários, envie suas dúvidas pelo facebook.com, que a gente vai aqui mostrar mais informações sobre o que mudou na legislação do trabalho doméstico no Brasil. Aguarde só um instante, que a gente volta já.